Tá começando mais um Expressões. Eu sou Matheus Martins e no programa de hoje a gente vai conversar com o músico Victor Dalfer. Seja muito bem-vindo, Victor. Eu vou começar pedindo para você se apresentar. Conta pra gente quem que é o Victor e conta um pouco da tua história pra gente. Olá, boa noite, Matheus. Muito obrigado pelo convite. Então, sempre uma questão muito difícil falar quem a gente é, mas me chamo Victor Dalfer, tenho 32 anos, sou gaúcho, moro em Blumenau já faz aí 13 anos, quase 14, e trabalho com música desde muito cedo. Comecei estudando música com 12, 13 anos de idade. Daí, desde 5, 6 anos, já pegando o disco de vinil dos irmãos, colocando na vitrola. Olha, eu também quero ouvir, eu também sou. Ouvindo muito Pink Floyd, Rolling Stones, desde cedo. Daí eu comecei estudando violão, assim, queria ser roqueiro, fazer R$ 1 milhão. Não, tô brincando. Ah, daí a gente começa ali querendo ter banda, formar conjunto, viajar, essa história de viajar, uma coisa que a gente gosta bastante, tocar. Mas daí entrei para o violão clássico, já ali com uns 15, 16, fiz uma boa escola com um professor lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E depois, com uns 18, 19, vim para Blumenau. Comecei a tocar piano, fiz aulas no Teatro Carlos Gomes, também entrei para algumas bandas aqui de Blumenau, tem Novos Vintages, a Capola, que é de Pomerode, também se tocou muito aqui. Já ganhei o FUCA aqui, que é um festival universitário ali da FURB. Também já viajei a costa do Uruguai tocando, tipo na rua, a gente tocou muito na rua, consegui conhecer toda a costa ali do Uruguai, dessa forma, levando música assim para o dia a dia das pessoas, que é uma coisa diferente de estar tocando numa casa de festas, que nem às vezes nem todo mundo está lá para assistir a banda, para ouvir a música. Então a rua tem uma sinceridade muito grande. Com o passar do tempo, toquei na camerata de violões do Renato Mor, toquei na orquestra. Atualmente sou integrante da orquestra do Roberto Rosbach, que é o nosso doutor em música agora. Também toco na Jazz Band, que é do Lenzi. E temos aí a afinidade. Trabalho bastante como educador, sou estudante da FURB, estou para me formar no que vem. E toco na noite, gravo para as pessoas. Ainda sou estudante de música e também educador. E é um pouquinho mais ou menos do que eu faço com a música. O meu dia a dia é esse. Que bacana, Victor. Pelo que tu falou, você é bastante eclético, né? Você transita entre vários Hum? projetos, entre várias bandas com diferentes estilos, né? Como, por exemplo, a orquestra da FURB e essa banda, os Novos Vintages. Como que essas Isso. experiências, elas contribuem para ti musicalmente, Victor? Da Novos Vintages, eu tive a oportunidade de conhecer praticamente todas as regiões do estado de Santa Catarina. Quando eu vim para cá, eu conheci mais Blumenau. Daí a gente comecei a tocar por vários lugares, Timbó, daí vai para Rio do Sul, Pouso Redondo, enfim, inúmeras cidades. A gente foi até para o Paraná tocar, Curitiba e tudo mais. Caí na estrada, que nem banda de rock, entende? Fazer show e tal. O que teve uma coisa muito legal ali foi que a gente participou do FUCA em 2015 e a gente gravou uma música chamada Passarinho, tá até no SoundCloud. E a gente acabou ganhando o festival e tocar assim para um público de 6, 7 mil pessoas, assim, a primeira vez que eu toquei para um público realmente grande. E essa experiência de realmente cair na estrada, tocar para público grande, festivais, e uma agenda, assim, às vezes chegar a tocar 12, 13 vezes no mês, assim, ou seja, cada 2, 3 dias, às vezes estava tocando, entende? Então, isso foi uma coisa muito legal, assim, tocar. E a orquestra, sem palavras, né? Uma coisa muito gratificante, porque quando eu era moleque, assim, era bastante roqueiro. Sou grande roqueiro, gosto muito de rock, mas a música clássica caiu cedo na minha vida. Daí comecei a ouvir Mozart, Villa-Lobos, que eu sou apaixonado por Villa-Lobos, muito. E também Beethoven, Satie, Bach, enfim, essa tropa toda dos eruditos.
e fui para o lado do violão clássico, que ele não é muito, ele entra, mas ele não é muito assim do grande grupo ali. Daí, com o passar do tempo, aprendi flauta transversal e consegui entrar para a orquestra. Daí, para mim foi uma grande alegria assim, poder estar tocando com um grande grupo. Ano passado teve o concerto dos 20 anos da orquestra no teatro que surpreendeu todo mundo, que as pessoas chegaram a ficar em pé porque não tinha mais lugar para todas elas, entende? E a gente acha que a orquestra, a música erudita ou música clássica, né? Ela é uma coisa elitizada. Ela já foi de uma elite, de uma grande elite, de pessoas sempre muito bem refinadas, bonitas. E hoje em dia, com o passar do tempo, isso não existe mais. Daí, naqueles momentos ali antes, assim, eu convidava as pessoas, familiares, conhecidos, e todo mundo, entendeu? Para ir prestigiar. E essas pessoas foram, pessoas muito simples às vezes, mas que estavam ali emocionadas, ouvindo violinos, cellos, baixo, o regente, toda aquela emoção que acontece do grande espetáculo da orquestra. E lotou, entende? Isso para a gente, quando a gente olhou assim, nossa, tá cheio, tem muita gente mesmo. Daí a gente nota assim que a música tem esse poder, entendeu? E é fascinante tu ver um gênero que, quem sabe, as pessoas falam que esteja em baixa, mas não, dentro de Blumenau as pessoas foram, prestigiaram, e faixas etárias, tipo crianças. Eu lembro que tinha uma menina bem ali na frente, assim, toda feliz. Daí tinha o pessoal mais velho também. E no final todo mundo vem conversar, ai, que bonito, adorei. E conheci o repertório, falavam, ó, isso é Egmont do Beethoven e tantas outras peças que a gente tocou ali. E mostra que é um gênero forte e Blumenau foi também, compareceu aos 20 anos. Então foi um espetáculo muito bonito. E a orquestra uh, me trouxe esse sonho de tocar assim, ter um maestro, aquele grande número de musicistas. Imagina, tocar numa banda de rock, tu tem 5, 6 pessoas, mas uma orquestra, tu tem 60 pessoas tocando, e cada uma fazendo a sua parte, os naipes, e tu ouve assim as texturas acontecendo da música. É fascinante, entende? É uma coisa que só quem está ali do lado da orquestra entende e participa, mas o espetáculo só acontece com o público e os musicistas, então precisa dos dois, então não existe importância maior, então é um agregado dos dois lados, entende, para deixar o espetáculo. E a orquestra é isso, para mim foi um acontecimento muito grande na minha vida. A orquestra da FURB, queria até agradecer o Roberto Rosbach, nosso doutor em música, por ter me aceito e colaborado para fazer com que a orquestra se mantenha viva. Até nesse período de pandemia, ela está funcionando super bem, está acontecendo. Para quem acompanha as redes sociais da orquestra, até tem ali a Orquestra da FURB no Instagram, pode ter noção do que está acontecendo, que os trabalhos não pararam. Está sempre acontecendo, vídeos temáticos, canções folclóricas, canções da parte mais classuda também, né? Tem o segmento da parte de cordas. Então, duas coisas que eu adoro, distintas, orquestra e banda. Gosto dos dois e não abro mão de nenhum dos segmentos. Dessas experiências que tu já tivesse, tem algum estilo e algum gênero musical que você se identifique mais, Victor? Cara, eu sou muito apaixonado por música e eu não consigo distinguir assim nada. Mas da orquestra poder tocar Beethoven para mim foi uma coisa fascinante, entendeu? É uma coisa assim que não é todo mundo assim que tem às vezes essa oportunidade de poder estar tocando. Mas dessas coisas de banda assim, realmente ter vencido o Fuca assim para um público enorme, assim, muitas pessoas assim, e a gente sabe o quanto que a gente se esforça para cada coisa acontecer. A gente gravou a música de uma forma independente, todo mundo ali vai, contribui, estuda. Às vezes falta trabalho, falta alguma coisa para poder estar ali, para fazer a coisa acontecer. E, cara, teve uma das bandas que eu toquei, que é a Horus Boros, uma banda de Itajaí, que a gente viajou a costa do Uruguai. Aquilo ali é uma experiência que a gente fazia muita música de rua, entende?
E às vezes tu tá tocando na rua, assim, bem o dia a dia acontecendo, vivo ali, daí passa a senhorinha e fala, meu, que bonito, entende? E daí ela fala, vou dar R$ 2 para contribuir para vocês. Daí passa a criança que bate palma e fica pulando ali na frente. Então, a questão da espontaneidade é muito rica para quem toca, porque tu sabe que a música está entrando na pessoa, ela vibra, vibra com o cotidiano, as emoções são sinceras. Eu vi senhoras chorando, como eu vi no concerto ali da orquestra, eu vi na rua também, pessoas solitárias que sentam num banco da praça e ficam ali olhando o cotidiano e ouvindo a música. E daí, então, a gente fez toda a costa do Uruguai, saímos de Itajaí, daí passamos ali para o Porto Alegre, daí a gente fez toda ali, Valizas, Punta del Diablo, Punta del Leste, Colônia de Sacramento, a gente olhava assim, o Buenos Aires do outro lado e a gente ali tocando. Cara, a gente pegou muita coisa, assim, era muito simples, olha só para tu ter uma noção, era uma banda viajando num carro, e a gente usava uma bateria de carro transformada de 12 volts em 220 volts. Então a gente era autossuficiente com eletricidade, ligava um teclado, violoncelo e uma menina tocando washboard, que é uma tábua de lavar, muito usada no Dixieland, um gênero dos primórdios do jazz americano, em 3 pessoas, e mais um fotógrafo, um amigo nosso que também foi. E são aquelas coisas assim, é perrengue. 20 dias, não mais, 20, 22, 23 dias viajando na estrada, banho de chuva, molha o equipamento. A gente teve que uma tarde descansar no Parque Central de Montevidéu, tendo dia a dia lá e a gente lá tipo, descansando, porque é a vida simples, entende? A gente sentiu isso. E para mim são coisas muito ricas. Poder tocar na rua, ter tocado na rua, e ter tocado dentro de um teatro, de uma orquestra, são 2 caminhos bem distintos, entendeu? Então, muito rico, muito válido. E eu aconselho as pessoas fazerem isso também, tanto para tocar quanto para receber, tipo, esse retorno de levar música, entendeu? A sinceridade das pessoas na rua era uma coisa que marcou muito. Mais ou menos isso. Muito legal, Vitor. São experiências realmente marcantes. Uhum. Vamos falar um pouco dos teus projetos atuais. O que você está trabalhando hoje, Victor? Atualmente, eu estou nos projetos da FURB, como eu estou com bastante vínculo com a FURB, bastante coisa da orquestra e da jazz band, onde é que eu toco flauta. Eu toco numa banda de blues, que é uma banda de blues que começou lá nos anos 80. E eles já são mais velhos. Daí ali a gente tem o Cláudio Romero, por exemplo, que é um guitarrista argentino, que ele veio ali no início dos anos 80 e se juntou ali com o Charles Schwank, que é uma pessoa, uma figura assim, muito carismática e conhecedora da cultura de Blumenau, junto com a família dele. Por exemplo, ele tem a avó dele que tem 90 anos e toca gaita de boca, por exemplo. E a irmã dele é pianista. Tem o Luiz Alberto Keller, que é professor da FURB, até do curso de engenharia, e guitarrista, que tem uma coleção de guitarras invejável, assim, colecionador. E tem o Sérgio Teixeira, que é um percussionista, também tocou no Fuca dos anos 80, e o Thiago, o nosso baterista, que são pessoas mais velhas. Eu sou mais moço da banda, eles já estão com 55, quase 60, e me chamaram, e eu, meu, de certeza. Ali a gente toca bastante blues, e blues, alguma coisa de jazz, música latina, mas bastante blues. E ali já passou algumas pessoas dessa banda, como o Roy Kellerman, uma pessoa muito influente, foi uma pessoa muito influente em Blumenau, assim, já é falecido, mas para quem conhece da cultura do Blumenau, com certeza já ouviu falar dele. E essa banda, ela voltou faz 2 anos agora. E eles já tiveram muita história também nos anos 80 e agora voltaram. Então é um dos projetos que eu tenho. Daí esses dois que eu contei agora da orquestra e da jazz band ali. Daí eu também toquei, tive uma passagem pelo Tetraedro, que é uma banda de rock experimental, mas de como eu estou com bastante vínculo com a FURB, sou educador, dou aula em 2 escolas, daí eu acabei não pegando tantos projetos, já são alguns que me consomem bastante também, e é esses que eu tenho, então.
Eu dei uma olhada antes no teu canal no YouTube, eu vi que você tem algumas interpretações, até mesmo nos trabalhos autorais. Como que é esse processo de criação, de interpretação? Conta pra gente. Uhum. Ali no meu canal do YouTube eu tenho algumas coisas, como tu falou, assim, que eu fico interpretando canções que eu gosto, bastante coisa, Villa-Lobos, que é música clássica, que eu adoro. Daí tem Milton Nascimento, que eu sou um apaixonado pela essa cultura de Minas. E tem Rolling Stones, tem Beatles, que eu sou descarado, Beatlemaníaco também. E algumas composições minhas. Ali, o processo criativo é uma coisa assim que no começo a gente sempre acha que vai vir uma inspiração divina, alguma coisa, tu vai acordar, a música tá ali. Não. Com o passar do tempo a gente meio que descobre que é o estudo, é transpirar, entende? Tu tem que viver a coisa, vai vir uma frase musical, pá, tirada, é o fragmento, daí tu vai ali, encontra um instrumento, começa a harmonizar, às vezes tu cria, acha um acorde, entende? Tu acha uma melodia, um ritmo, e assim que vai construindo essa questão da inspiração. Eu ouvi muita música, tem que ouvir bastante música, tem que tocar bastante, tocar com os outros, e porque a arte, de certa forma, ela vem se reinventando com o passar do tempo. Se a gente for pegar alguns períodos, eles acabavam voltando assim até para a questão ali dos gregos, voltando a buscar a sonoridade do que os gregos faziam, escalas, na verdade, os modos gregos. E depois, com o passar do tempo, eles voltam, pensam do período barroco, pensam do classicismo, neomodernismo. Então, a gente tem várias formas assim de se pensar música. Mas, para mim, é tocar bastante e estar bastante atento ao que a gente está fazendo, entendeu? E é mais ou menos esse processo que eu uso assim, para quando eu vou compor alguma coisa, o desenvolvimento. Às vezes a música meio que vem de uma vez, às vezes é uma coisa que tu guarda. Aí tu vai algum tempo depois e acaba revisitando, daí tu vê outras coisas e ela acaba amadurecendo junto, entende? Ela fica ali, tipo, incubando, a gente vive outras experiências e quando vê tu volta, ela tá ali, e acontece, assim. Não existe muito um segredo, a gente vai meio que manuseando o processo criativo, mas é muito trabalho, falar bem a verdade, é bastante transpiração. Nesse teu processo, quais instrumentos que você utiliza? Na verdade, quais instrumentos que você toca, Victor? Ok. Com o passar do tempo, eu comecei tocando violão, queria ser grunge, queria tocar bastante rock 60 ali. Daí um professor, assim, me deu uns caminhos do violão clássico, daí eu fui pro violão clássico, toquei Bach, toquei Villa-Lobos, toquei Vicente Ferreira. Sou apaixonado por música brasileira também, muito, muito, assim. Depois, com o passar do tempo, fui para guitarra, daí fui para o baixo, já fui baixista também, já toquei na noite como baixista. Depois fui para o teclado, daí comecei a estudar bastante teclado, toquei em algumas bandas até como tecladista. Fui pianista, sou pianista agora, gosto de tocar bastante, instrumento que eu tenho tocado bastante, e agora a flauta. Eu tenho mais alguns, eu tenho uns jarro africano, uma viola caipira, tenho um mandolim, mas não toco todos tipo super bem. Mas para mim, quanto mais eu manuseio esses instrumentos, porque cada um deles tem uma peculiaridade. Então, às vezes a flauta tu tem que tocar uma nota por vez, então tu fica meio, não digo limitado, tem que fazer melodia. O piano te possibilita tocar sozinho. Tem instrumentos rítmicos, depois eu te mostro um jarro africano ali que eu tenho, e que fica em cada elemento musical. Às vezes eu vou justamente para cada instrumento no intuito de exploração de elementos musicais, ritmo, melodia, harmonia. Então, é mais ou menos isso. Mas eu fico ali entre uns 5, 6 instrumentos, assim. Às vezes eu fico pensando, será que eu toco? Não, mas a questão é aquilo que ele me traz, entendeu? Mesmo que eu não me intitule um mandolinista, por exemplo, que eu tenho um mandolim também, mas às vezes no meu hobby, no meu passatempo, eu pego ele e toco. Já compus coisas, já toquei com as bandas para ele também.
E é mais ou menos isso, a gente tem que se envolver, tem que tocar, mesmo que tu não se intitule às vezes, é um conselho que eu dou para as pessoas até assim, mesmo que tu não se intitule, eu sou isso, eu sou aquilo, mas aí tu tá tentando, tá trilhando um caminho, né? Então, é isso que eu posso falar mesmo, assim. Desses instrumentos eu tenho vários, um arsenal de instrumentos e vou aos poucos em cada um. Alguns eu toco mais, outros menos. E Vitor, você já falou alguns, mas quem são as tuas inspirações no mundo da música? É que música eu tenho uma questão que é muito o estado de espírito, entende? Porque acho que é para todo mundo isso, quando a gente está muito alegre, a gente bota uma música super alegre, a gente está meio triste, bota uma música mais característica a esse sentimento, uma euforia. Mas se eu pudesse citar alguns, assim, Heitor Villa-Lobos, que é o nosso Tuú, eu sou muito apaixonado por ele, assim, compositor brasileiro que fez uma coisa muito legal, que foi não abriu mão da música europeia, das danças de salão ali e tudo mais, e trouxe o choro, que é um gênero brasileiro, assim, genuinamente brasileiro, moldado para o Joaquim Calado e depois e tantos outros, né? Se a gente for citar, vai um monte, Ernesto Nazaré, e ele juntou justamente isso, o popular com o erudito. E para mim isso é uma maravilha, porque às vezes as pessoas criam distinções, entendeu? Ou tu é isso ou tu é aquilo, tu tem que ser isso, tu tem que ser aquilo, tu é esquerda ou tu é direita. E às vezes não, né? Às vezes a gente precisa juntar as coisas para seguir um caminho, entende? É mais importante. Uma percepção que eu tenho é isso, a música quanto mais melhor, assim, quanto mais unida, mais unificada. Claro que existem gêneros, mas o Villa-Lobos fez muito isso, juntar o popular com o clássico, e ele perambulava nos dois ali, entendeu? Andava com o pessoal na noite, os chorões ali, e andava no, nas salas de concerto. Então, para mim, eu também sou uma pessoa assim. Então, quando caiu essa ficha, eu não tenho, cara, eu não preciso assumir eu sou erudito, eu sou popular. Eu sou os dois, se eu quiser. Ando pelos dois. E aí, uns outros que eu gosto, sou muito fã do Paul McCartney, John Lennon, sou fã do Milton Nascimento, nosso Bituca. Sei lá, Ney Matogrosso, cara, que é um cara assim singular dentro do Brasil. Nossa, Eu cara também que sou fã. demais, demais. E é um cara assim que, se a gente for ver, dentro do período da ditadura, assim, com todo o contexto que ele tem, assim, que envolve ele filho de militar ainda. E muito querido, entende? Um ótimo musicista. O cara tá com, não sei a idade dele, passa dos 70, faz show, cheio de energia, o cara que se cura, tu não vê ele se envolvendo com um escândalo nem nada, é muito profissional. Divide a vida particular com a vida profissional e canta muito, muito mesmo. Então, Uma muito fala do Ney admirável. que me deixa muito tocado, assim, foi num show dele que ele comentou assim: eu espero que vocês estejam se divertindo tanto quanto nós aqui. Aquilo para mim foi sensacional. A gente vê a Cara, paixão ó, que ele até tem por aquilo que ele arrepia faz. isso, ó. É aquilo que eu Exatamente. te falei para ti antes, aquela coisa de estar na orquestra e estar no público, os dois lados, cara, é uma troca, entendeu? O público precisa do artista e o artista precisa do público para o grande show. Então ali ninguém é maior do que ninguém. Já toquei para casas praticamente vazias, dá um desânimo. Já fui para shows que a banda, sei lá, com uma prepotência muito grande, tu olha, não, gente, não é por aí. Não sei, mas todo mundo é livre, né, para tirar suas conclusões. Mas quando os dois se juntam, o espetáculo é bonito. Aí é muito lindo. É De verdade, artistas Vitor. brasileiros que eu gosto são Heitor Villa-Lobos, Ernesto Nazaré, que é um ótimo. Gosto. Alceu Valença, eu gosto bastante. Ney Matogrosso, ali da época até dos Secos e Molhados. Os Mutantes, um conjunto muito bom. Spinetta, ali o pessoal da Argentina, do Pescado Rabioso. Sei lá, gosto de Pena Branca e Chavantinho, entende? Esse sertanejo, o sertanejo raiz, que ele é sincero, ele é bonito. Às vezes ele é dor de amor, mas o amor foi verdadeiro, entendeu? Quando o sentimento é verdadeiro, para mim é o que importa, entende? Sou fã também de Mozart, assim, Chopin,
Beethoven, Bach, adoro muito. Sou fã de Ramones, cara, também. Entende? Gosto tanto de Mozart quando gosto de Ramones. Entende? Então, o quanto mais abrangente a gente for, eu acho que mais a gente aprende, entendeu? Porque, como eu falei, cara, o sentimento sendo verdadeiro, a gente sente, a gente sabe. E para mim, é isso que mais importa, entende? Victor, como que é trabalhar com música em Blumenau, enquanto professor, produtor, artista? Ó, cara, Blumenau tem uma cena bastante forte musicalmente também. A gente tem projetos muito legais, como eu já citei, da orquestra da FURB, a gente tem uma orquestra, né, toda a cidade que tem, e ela funciona ativamente já há 20 anos. Tem a Jazz Band, entendeu? A gente tem aí, deixa eu ver o que mais, casas de festas que fomentam muito a cultura. Por exemplo, tem um bar que eu adoro muito, que é o Cafundó Bar Cultural, aqui em Blumenau. Ele é um bar, assim, não tem nada demais, assim, tipo, de luxo nem nada, mas a bondade das pessoas, dos donos, de trazer os artistas. Às vezes vêm artistas viajantes do sul do Brasil, eles trazem, eles querem trazer uma cultura diferente. Eles não têm mais o intuito só de fazer dinheiro, ganhar dinheiro, assim como muitos bares têm, não só em Blumenau, mas por aí, né? Daí eles fomentam uma cultura, abrem espaço para quem quer tocar. Tanto que eu comecei tocando em Blumenau graças a esse bar. Eles falaram, não, então vem, traz tua banda, tu toca. Isso lá em 2012, entende? Tempo atrás, porque quando a gente já é conceituado, ou já tem uma história, é mais fácil. Mas quando tu está começando, muitas casas não abrem espaço. Então é uma coisa muito legal deles que acontece. E alguns artistas que eu gosto de Blumenau bastante, eu posso citar o Haroldo e Orly, que são dois compositores do folk, do country, que cada um deles, o Haroldo acho que já tem 5 discos lançados, 3, 4, acho que 3 discos, e o Orly tem 5. E são artistas assim muito simples assim na questão de humildade e fazem eu acho que é bastante disco isso, entendeu? Acho que não tem outro artista em Blumenau que tenha essa quantidade de discos, entende? Sempre de uma forma independente. Temos o John Miller, que é um artista de uma MPB, dessa nova MPB blumenauense, que já gravou com grandes artistas, Rio de Janeiro, São Paulo, que vem despontando aí, fazendo um grande trabalho, levando a música aqui blumenauense, catarinense para outros lugares, assim. O Caio do Baixo, que é um cara que já ganhou um prêmio aqui da música catarinense, como o John Miller também ganhou. O Mazin Silva, que é um ótimo guitarrista. Deixa eu ver quem mais, assim, que tem. Luiz Vicentini, tem o Fidel Limas, que poucas pessoas conhecem, mas é um guri que tem uma sensibilidade muito grande assim, para compor sobre o cotidiano, uma percepção muito legal assim, do que acontece, com os sentimentos, o dia a dia. E para mim é isso, um sentimento super verdadeiro do que está acontecendo. E fazer música aqui é muito legal. Já trabalhei em CIs, que é a parte das creches, que Blumenau tem um projeto para musicalização infantil que eu acho muito legal. Cuidar dessa geração, assim, desde cedo, com estímulos musicais, jogos interativos, muito canto, muita entretenimento com as crianças. Então, eles já vão se tornando musicais desde pequenos. E Blumenau também conta com o Teatro Carlos Gomes, várias casas de festas. Se eu pudesse fazer uma melhoria, eu ocuparia melhor alguns espaços públicos, como a gente tem a Praça do Estudante, a Praça Doutor Blumenau, temos o Parque Ramiro Ridger. E eu sei que com certeza esses espaços já foram ocupados, a Prainha, mas eles poderiam ser. Agora que é a época de política, ó, se alguém tiver aí ó, dos políticos ouvindo isso, já fica a dica para ocupar esses espaços. Porque quando eu toquei na rua, eu notei assim, que as pessoas querem ouvir música, elas gostam. E não só música, a gente está tendo um papo aqui sobre música, mas a gente tem escritores, o Douglas Unino, o Marcelo, cara, que é um cara que foi finalista do Prêmio Jabuti. Cara, a gente tem o pessoal do teatro. Então, as artes em si, elas precisam sair
os seus espaços de enclausuramento fechados, o que tu tem que pagar para ir para a rua, cara, para as pessoas, entende? Como diria ali o Sérgio Sampaio, né? Lugar de poesia não é na gaveta, entende? Tem que estar ali, ó, na rua, tem que estar acontecendo. A música e as artes, elas começaram assim, na verdade, os anfiteatros, as coisas, ou nas ruas, o cara debaixo de uma árvore lá tocando o menestrel, e as pessoas passando, e os trovadores, cara. Isso, com o passar do tempo, foi se perdendo. E eu acho que Blumenau poderia ter uma cena mais forte. Cara, eles têm a Fundação Cultural ali, tem a banda municipal, tem a banda do Exército. A gente tem muita coisa. A gente poderia aqui fazer um levantamento de muita música e arte, né? E Blumenau tem, conserva esses espaços que eu falei, que tem música realmente, tem bandas e tudo, mas pode mais, pode no cotidiano, assim, arte pura, sendo pulsando no dia a dia das pessoas. Imagina a música ecoando ali na Rua 15, na Beira Rio, tu vai ali dar uma corrida no Parque Ramiro e está acontecendo, sei lá, uma apresentação de piano, algo assim. Então, eu vejo dessa forma, Blumenau, que é rica, mas daria para ocupar, não que precisa, dá para ocupar mais, entende? Os terminais, eu já toquei em Itajaí, quando eu morei lá, um projeto de revitalização das praças, levamos música para as praças, a paz, creches, os pontos de ônibus, os terminais, então dá para levar a música para todos esses cotidianos, essas realidades, entende? Porque eu lembro que a gente levava a viola caipira, o mandolim, o violoncelo, o washboard, e as crianças regalavam um olhão assim, ó, meu, que violino grande, eles falavam, entende? E assim a gente vai despertando nas pessoas, nas crianças, nos idosos. Eu tenho alunos, por exemplo, de 7 anos a alunos de 70 anos de idade. E as duas faixas aprendem, entende? Porque quando tu desperta neles essa questão da música, o mundo se ilumina, né, cara? Fica bonito. Acho que é por aí que eu penso. E olha os políticos. E nesse período de pandemia, de distanciamento, como é que tem sido esse trabalho, Victor? Quais são os desafios? Como é que você tem superado esses desafios? Cara, no começo foi uma loucura. A gente uh, falo de mim, né? Às vezes a gente usa as plataformas digitais assim, até mais por lazer, né? Não tanto de uma forma profissional. Por exemplo, eu não tenho lembranças de fazer uma sala de bate-papo com alguém, usar um Teams, usar o WhatsApp para fazer uma videochamada para alguém, e aí precisamos resolver tal trabalho. Vamos usar essa ferramenta. Ou então a orquestra, cara, a orquestra se virando com todo esse número de musicistas e a coisa acontecendo. Então, eu acho que a gente evoluiu de março para cá, cara, muitos anos. A gente evoluiu alguns anos na questão de readaptação da tecnologia e a gente notou que ela funciona. Olha o que a gente está fazendo agora, entendeu? A gente está usando essa plataforma digital aqui para fazer, e está acontecendo, entendeu? E essas coisas acontecem, funciona, dá certo. E a Jazz Band funciona. Cara, eu faço trabalhos da FURB com os meus colegas, assim, só utilizando as ferramentas digitais, e funciona, e a gente evoluiu com isso. Eu sei que não é uma coisa legal do que aconteceu a pandemia, mas esse empurrão que foi dado na gente, a gente evoluiu muito. Eu achei super positivo pensar por esse aspecto, entendeu? De evolução, amadurecimento do uso das plataformas e a sua funcionabilidade. Funciona, deu certo, está dando certo. E eu acredito que a gente não vai mais voltar para aquela velha forma que a gente tinha antes de março ali, que não usava muito, era Instagram, era Facebook, ou era WhatsApp para só para lazer, né? Às vezes postava alguma coisa no nosso trabalho, assim, assado, mas
não muito profissional, entendeu? Hoje eu estou usando até para dar aulas online, muito mais que dava antes. E os alunos adoraram, falaram: Meu, se eu soubesse antes, professor, quantas vezes eu teria um compromisso, ou eu desmarquei porque não daria tempo, mas se a gente tivesse feito dessa forma, teria dado e funciona. Então, eu acho que dá certo. A orquestra dá certo. Se vocês forem olhar os últimos vídeos lá da orquestra, tá todos eles assim, dessa forma online. As lives. Olha o que foram as lives ali. Nesse período, a gente estava todo mundo em casa, ilhado, assim, sem esse contato entre as pessoas, assim, que é uma coisa que até então na humanidade aconteceu até agora, entendeu? Todo mundo sair para confraternizar, ir num show, cantar junto, e daqui a pouco tu vê, cara, Rolling Stones fazendo, tu vê o Caetano Veloso que fez uma live incrível, Eu linda, assisti filho. todinha, chorei Ah, bastante. ah, e ficou muito boa, muito boa. Ele não queria, assim, também, depois vou lá e fez. E o Gilberto Gil também fez outra live magnífica, né? E aqui na cidade, o John Miller fez live, a minha banda, a Folha, fez live, o Haroldo e Oli, que são artistas assim que as pessoas deveriam conhecer, e fizeram live, e várias lives, não cobraram nada por isso, entende? Porque tamanha humildade, assim, bom coração que eles têm, muita gente, sim. Então, eu acho que a tecnologia veio, assim, para auxiliar e ganhou espaço, ganhou a gente, entendeu? Como ferramenta. Óbvio que eu prefiro ir no show do Paul McCartney e ficar gritando lá na frente, saca? Mas enquanto isso, a gente tiver essa paciência, porque a gente deve colaborar também, né, para que tudo se estabilize o quanto antes, né? Mas funciona, e para mim funcionou, e Blumenau também deu certo para gente, os trabalhos, o curso acadêmico, e eu vejo dessa forma, essa questão online, assim, das plataformas, e esse momento de pandemia. E Victor, na tua percepção, as pessoas de Blumenau, elas têm uma abertura para artistas locais ou ainda falta uma divulgação, ainda falta os artistas chegarem até lá? Cara, eu acho que a gente já tem um bom caminho trilhado. Já temos. Eu acho que os festivais que aconteceram na Prainha nos anos 90, o Fuca, que já teve, tantos outros festivais, Festival de Rua, e eles contribuem bastante, que tinha na Alameda nos anos 80, nos anos 90. Eu acho que eles contribuíram bastante para a apreciação da cultura local. E eu acho que poderia ter um pouco mais, entende? Não estou falando que não tem, jamais que as pessoas não me interpretem dessa forma, mas apreciar o artista é ir no show, é adquirir o material dele, entende? Comprar o CD do artista, porque eu vejo uma coisa assim que aconteceu com os últimos tempos, assim, quem sabe até pelos tempos, assim, uma readaptação das casas de festa, que rola muito tributo a bandas covers americanas, ou até mesmo nacional, né? Ou então bastante discotecagem, que também não é legal, porque a gente acaba ouvindo um artista diferente, porque esses artistas da discotecagem fazem pesquisa, que eu tenho amigos, já discotequei, procuram levar coisa nova, então não é uma coisa assim que é estagnada. Não, existe pesquisa e eles fazem. E eu já ouvi coisas novas graças a essas pesquisas. Mas quando se trata do artista blumenau, não digo só blumenauense, que existem imigrantes, né, como eu também sou, poderia ter um pouco mais do público, prestigiar, até as casas de festas abrirem, ou ter mais festivais de música autoral, assim, porque tu acaba deixando que Blumenau floresça, entendo, porque o cara vai falar do cotidiano blumenauense, ele vai levar a música de Blumenau, nem que seja de Oktober, entende? Eu não estou falando mal, jamais, entende? E que só que ela tem um espaço, tem Oktober, então ela já tem a sua consolidação, mas às vezes o artista que está aí, por exemplo, o John Miller teve que ir para São Paulo, às vezes alcançar uma coisa maior, sim, graças a Deus, que bom, né, que é um bom artista, mas a valorização dos artistas, acho que poderia ter, de consumir a arte dos artistas, como qualquer pessoa, estou falando a feirinha abria bastante espaço, o pessoal que produz a sua arte, que vende. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, que é o Douglas Zunino, que é o poeta,
que ano passado ou retrasado, agora não lembro, que eu utilizando um microfone, um computador e um telefone celular, a gente musicalizou 17 poemas dele. A gente bateu a foto com o telefone e o disco foi concluído, entendeu? Totalmente de uma forma independente, ninguém gastou nada. Não precisamos de fundo cultural, não sei o quê. A arte por si ela faz, ela é feita. Só que o artista ele precisa vender às vezes aquele produto, porque às vezes é aquilo que vai pagar o aluguel dele, vai ter o alimento dele, vai adquirir novas ferramentas, vai adquirir um livro novo que vai abrir uma nova consciência, vai adquirir um disco de vinil para ouvir coisa nova, vai poder ir em outro show de outro artista, porque ele também tem aquisições. Precisa, porque hoje em dia o dinheiro é a nossa moeda de troca para as coisas. Então, às vezes, já foi mais forte, entende? Porque os shows, assim, eles poderiam ter um público maior, entendeu? Tu vai num show, às vezes, de música autoral, as pessoas não vão, entendeu? Mas não é generalizando também, né? Mas poderia ter mais. Eu acho que era uma coisa que as pessoas poderiam contribuir. Porque, que nem eu falei antes, é a cultura de Blumenau que está ali na arte, no poema, nos acordes. É dessa forma que eu enxergo. Mas tem sim. Blumenau tem o seu público, tem pessoas que absorvem a cultura, de certeza, não vamos aqui também ser hipócrita, né? Existe bastante, mas poderia ter mais. Quem sabe para inspirar novos artistas que estão vindo, que eu vejo artistas de rap que na prainha, por exemplo, e era uma coisa totalmente independente, porque eles sabem que eles não podem ficar esperando por causa de festa, abrir espaço, por fundo não sei de quem, por político, não sei o quê. Cara, a arte está aí há mais de 2.000 anos se reinventando e muitas vezes tipo, de forma completamente independente, entende? Mas se tiverem mais pessoas, melhor. As pessoas valorizam, absorvam de coração isso, entende? Prestigiem. É isso que eu penso. Falando sobre isso, como é que as pessoas encontram o teu trabalho, podem prestigiar ele? Eu tenho um Instagram, que algumas vezes eu posto algumas coisas que eu tenho um canal do YouTube, assim, que não tem muita coisa, assim, mas pode ir nos shows da Folha, tem as lives, daqui uns dias a gente já vai estar voltando com os shows, pode também prestigiar a orquestra da FURB, pode prestigiar a Jazz Band, e do meu trabalho é esse. Ou então vão na noite, saiam na noite, vão no show de outros artistas que vocês também vão me ver lá. E dentro do possível eu estou no show dos outros, eu prestigio porque é uma coisa que eu gosto. E eu adoro conversar com as pessoas. O diálogo para mim é super importante. É uma forma da gente estar alimentando mais a ideia de construção musical, de arte, entendeu? É troca, muitas vezes. Eu acho que as pessoas deveriam mais ir para as casas de festas, e não casas de festas, mas prestigiar, né? Que tem show, porque pode ser num Ramiro, pode ser numa fundação cultural, porque a orquestra foi de graça, o show foi de graça, a jazz band se apresenta de graça. E geralmente quando tem show de música autoral é bem baratinho, porque se cobrar as pessoas não vão, então não tem nem desculpa e adquiram os CDs. Mas vocês podem me encontrar voltando aqui no Instagram, no YouTube, tem o Face lá como Victor Dalfert. E esses meus projetos, que é a Folha, a Orquestra e a FURB Jazz Band. Legal. E Vitor, para finalizar, eu vou pedir para você tocar para a gente, pode ser? Pode. Eu vou tocar um tema meu, instrumental para viola caipira. Ela se chama Olhos de Luneta. Isso aqui é uma viola caipira que eu fiz uma afinação, assim, que ela tem uma sonoridade meio nordeste e meio árabe. Então tá, Olhos de Luneta.
Muito legal, Vitor. Quero te agradecer por ter vindo aqui compartilhar um pouco mais do Nada. seu trabalho e das suas experiências com a gente, viu? Obrigadão. Imagina, eu fico muito agradecido, Matheus, e espero que tenha contribuído e espero que não tenha magoado ninguém também, porque são palavras sinceras. E muito obrigado mesmo pelo espaço e toda a tua compaixão pela arte também, assim como jornalista, e essa sensibilidade. E uma vida longa à arte e ao jornalismo, que ande de mãos dadas. Exatamente, vida longa arte. Valeu. Obrigadão, Vitor. A gente encerra o Expressões por aqui. Não esqueça de seguir a FURB TV no canal no YouTube e no Facebook para não perder nenhum programa. Até o próximo. Tchau!